Antes de adentrar na obra de John Summerson, mais especificamente no capítulo A Retórica do Barroco, consideramos fundamental contextualizar o período do qual o autor trata neste trecho do livro A Linguagem Clássica da Arquitetura. Nesse momento na história, a Europa estava vivendo o Renascimento, período no qual os princípios católicos haviam perdido a força que tinham durante a Idade Média, e a filosofia e a ciência começavam a se propagar pelo continente, trazendo consigo uma inspiração muito grande vinda da arquitetura grega e romana, estilos que influenciaram todas as artes dessa época. No entanto, a partir de 1520, aproximadamente, a Igreja Católica se viu ainda mais ameaçada, dessa vez pelas ideias de Martinho Lutero, a mente por trás da Reforma Protestante. Reafirmar o seu poder através da arte e da arquitetura foi uma das maneiras encontradas pelos católicos para tentar amenizar o avanço das ideias protestantes. O maneirismo foi, sem dúvida, um dos primeiros passos em direção ao barroco, se afastando cada vez mais da arquitetura renascentista. Esse estado de espírito que marcou a arquitetura da época era o fazer de forma amaneirada, dar a algo que já existia elementos da maneira da nova era e dos novos artistas. Essa expressão artística enriqueceu a linguagem da arquitetura, dando a ela novos caminhos. O maneirismo se afasta da linguagem da antiguidade em direção a uma visão mais moderna e criativa, aproveitando-se da arte de significados, ao contrário da maneira mais óbvia e racional da arquitetura clássica. Nesta imagem, podemos ver a Igreja de Jesús, obra importante do maneirismo. Nela, é possível observar diversas características remanescentes das obras da antiguidade grega e romana, como as colunas da ordem coríntia, além do frontão e até mesmo as volutas, que aqui tomam outro caminho. Apesar disso, são as características que a diferencia dos templos greco-romanos que nos interessam mais. A falta do ritmo entre as colunas, a união de colunas e pilastras, a sobreposição de pilastras de maneira desconcertante e as volutas nas laterais, que aqui dão uma aparência nunca vista antes à construção. São exemplos do ar mais moderno trazidos pelos arquitetos maneiristas. É possível perceber a progressão do maneirismo para o pleno barroco comparando a Igreja de Jesús à de Santa Susana, que é barroca, a qual pode ser vista como uma versão condensada de Jesús. É como se tudo se compactasse em direção ao centro, trazendo uma maior sensação de verticalidade. As colunas mostram mais tensão do que as mais espaçadas e suaves vistas na outra igreja. Por ter uma linguagem rebuscada e ser quase sempre retórico, é necessário ter cuidado ao definir ou não uma obra como barroca. Logo, que também não existe um barroco puro, devido à sua grande complexidade. Três obras marcantes nos ajudam a entender os vários elementos desse período da arquitetura, mesmo não sendo puramente barrocas. São elas a
Praça de São Pedro, em Roma, de Bernini, a fachada leste do Palácio do Louvre, em Paris, de Levaux, Perrault e Lebrun, e o Palácio de Blenheim, próximo de Oxford, de Vanbrugh e Hawksmoor. Na primeira, Bernini utiliza de colunas aparentemente clássicas, mas que ao observarmos com atenção é possível perceber que o arquiteto usou cada elemento à sua maneira, uma combinação da ordem dórica com a toscana e um entablamento jônico, criando sua própria expressão usando a linguagem clássica. A forma que ele utiliza as colunas também é algo único. Centenas de colunas formam quase que uma floresta de pedra. Já na fachada do Louvre, uma das mais grandiosas combinações de características de templos romanos com as de palácios do século XVII, a obra chama a atenção para as suas duplas de colunas coríntias, que apesar de não estarem sendo usadas pela primeira vez, já tendo sido utilizadas na casa de Rafael de Bramante, mas que aqui dão uma aparência de templo para a construção, além de um frontão que avança levemente junto com as colunas, mas aqui acompanhadas de uma parede que se destaca, diferentemente da parede mais afastada no resto da colunata. Nas extremidades, as colunas se transformam em pilastras, no entanto, mantendo o mesmo intercolúnio. É um grande jogo com a linguagem clássica, trazendo um frescor e modernidade, sem se afastar muito da beleza e harmonia greco-romana. Por fim, no Palácio de Blenheim, um dos mais complexos edifícios clássicos da Europa, que funde inspirações vindas da arquitetura romana e de castelos medievais. Ele é constituído por diversas partes independentes, que recuam e avançam, dando uma bela e harmônica noção de movimento ao prédio. Nas torres dos cantos, não há nenhum uso de ordens clássicas. São prédios com uma aparência mais rústica e que passam a sensação de fincar o prédio ao chão, coroadas por maciços e pináculos no topo. O restante do palácio é controlado pelas ordens dórica e coríntia. Desse modo, percebemos a razão pela qual o autor cita a retórica do Barroco, pois de fato, esse período eleva a arquitetura clássica em todas suas dimensões, rebusca sua linguagem, a mistura com uma linguagem mais moderna, o que a torna ainda mais imponente, evidenciando a glória e o poder daqueles que a utilizavam, em destaque a Igreja Católica.